regional, para trazer de maneira mais tranquila toda essa transição. Então, muito obrigada pelo convite. Para você que está nos ouvindo pela rádio e quer acompanhar também pelo nosso Instagram, anote aí, Positiva FM PA. Positiva FM PA, você vai acompanhar ao vivo também pelo Instagram. Quero agradecer aqui o Fabrício, que está na parte técnica, na parte de edição de imagem, na parte com a estrutura, com os equipamentos, e hoje a tecnologia ajuda, né? Do computador ali, ele está todo com a estrutura montada, acompanhando tudo de perto. Eu cumprimento também o William Cândido. Boa noite, William. Muito obrigado por estar participando com a gente aqui no podcast Positiva. Boa noite, Edmar. Para nós é um prazer estar aqui. Na hora que a Bruna nos avisou, nos comunicou do seu convite para participar aqui, para nós foi recebido com muita alegria, né? Para justamente fazer o que a Bruna falou, passar essas informações nesse momento conturbado, que o povo não sabe como que vai ser, o que vai acontecer com os impostos, com a tributação, mas estamos aqui justamente para tentar tirar as dúvidas e passar com segurança as informações para o pessoal. Guilherme Lopes, boa noite também, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Edmar, tudo bem? Tudo então, jóia. Recebemos com muita alegria o seu convite e ficamos lisonjeados de estar aqui na sua presença e poder esclarecer essas dúvidas que estão batendo na porta de muitos cidadãos, né? Então, vamos lá. Bom, a alegria é toda nossa em estar aqui. Hoje nós vamos fazer aqui uma apanhada em vários assuntos. Nós separamos aqui, porque são vários profissionais, são 3 profissionais da área que cada um vai estar comentando. Eu quero até dizer para você que está em casa neste momento, às vezes vocês não imaginam a seriedade que é dessa reforma tributária no nosso país. E quando a gente começar a abordar os assuntos, vocês vão ver a importância e vocês vão ver a necessidade de se adequarem, porque senão vocês vão ficar fora do sistema. E ficando fora do sistema é o quê? Você não compra, você não vende, você não aluga, você não adquire nada, você vai ficar travado. E para destravar tudo isso, a gente vai estar então trazendo para vocês. Mais uma vez, você que está no rádio, quer acompanhar pelo nosso Instagram, Positiva FM PA, Positiva FM PA, você vai acompanhar ao vivo, claro, ouvindo e vendo também a imagem dos profissionais que aqui estão. Doutora Bruna, o assunto vai ser legal porque foi bem assim, a gente vai tentar nesse nosso bate-papo, cada um no seu quadrado, né, como diz assim, cada um trazendo uma informação e a parte final da história, a senhora vai trazer dar aquela geral mesmo no assunto, ficou mais ou menos dividido assim, né? Isso, até porque, Edmar, é aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, eu sou engenheira, eu venho aqui, eu tenho muito essa parte da administração, da gestão. E os meninos aqui, quando eu trago a equipe, né? São os técnicos. É uma equipe muito técnicos e também eles sabem de gestão, eles estão ali já na frente do escritório também conosco. E assim, eles dois têm mais de 20 anos de atuação dentro do escritório e dentro da área. Certo. Então, aqui eles já passaram por várias mudanças, tanto na parte rural, na pessoa física e na parte empresarial. Então, eles têm aqui toda essa robustez, estão Certo. atualizados, estão estudando e a gente vai trazer um pouquinho de cada tema. Tudo bem, nós vamos dar algumas paradinhas durante o programa, porque nós temos que atender também a grade de programação da rádio, com os comerciais e os nossos parceiros, mas eu já começo falando com o Guilherme Lopes, já que estamos falando de gestão, de empresa, a primeira pergunta vai logo para o Guilherme, para ele já começar a trazer então informações sobre um pouco sobre a estrutura das empresas. Hoje, muitas pessoas existem, tem algumas empresas que se resumem só na CNPJ e aquela contabilidade tradicional. Para quem não se adequar a partir de agora, Guilherme, essa questão de como serão os impostos e também como virão as mudanças. Então, hoje, no cenário atual que nós temos, a reforma ela vai diminuir bastante a briga fiscal que existe tanto entre os estados, que vai diminuir bastante a carga tributária, né? É um dos pontos que a reforma tributária vai trazer. Hoje, no cenário atual que nós estamos tendo, hoje existe praticamente 3 regimes tributários, né? Que é o Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional tem aquela micro e pequena empresa, que é o MEI, que ela permite um faturamento até de 81 mil anual, né? Aí já passa para o Simples Nacional mesmo, já de fato, né? E dentro do Simples Nacional é um regime tributário que ele unifica
os tributos hoje existentes, né? Que seriam o PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e a parte CPP, a parte patronal do INSS, né? Temos também o lucro presumido, que já é um regime já de presunção, de não cumulatividade, e temos também o lucro real. Hoje, aqui na nossa região, o Simples Nacional é o regime tributário de 90% das empresas. Ele basicamente é o carro-chefe que estamos tendo no momento. E até nesse primeiro momento, o Simples Nacional não vai ser tanto afetado na reforma tributária. Vai só vir para ajudar esse quesito, né? Vai diminuir bastante a questão da sistemática, vai evitar que não haja bitributação, pagamento desnecessário de imposto. Vai trazer uma carga tributária menor para os empresários, né? Você acredita que realmente esses impostos, essa carga tributária vai aliviar o empresariado, vai trazer tipo assim, uma tranquilidade para eles ou, na verdade, só está mudando as nomenclaturas? A reforma tributária eu penso que seja igual um navio em alto mar. A cada momento vai ficar ajustando as rotas, corrigindo possíveis falhas, né? E tem muita coisa a ser mudada ainda do que eu venho estudando. Então, vai demorar um pouquinho, mas sim, vai proporcionar uma economia de custo para o empresário. Aquele empresário que se adequar, que seria passar a trabalhar de forma correta, aproveitando os créditos que vão ser gerados e assim por diante. Tá, hoje a gente observa também, o Guilherme, a questão de digitalização. As pessoas que não estiverem, ou seja, estruturada com todo o sistema digital, ela está praticamente fora do mercado. Então, nessa questão dessa nova escala tributária, podemos dizer assim. Exatamente. Aquele empresário que ele não tiver automatizado, que não tiver um controle mais preciso, que não fazer uma contabilidade mais completa, realmente ele vai ficar fora do mercado. E o profissional contábil está aqui justamente para isso, para ajudar na tomada de decisões, fazendo cálculos de impostos, vendo o risco daquele negócio que ele vai ter. Então, hoje, o profissional contábil na reforma tributária é um dos principais profissionais que vão ajudar o empresário a passar por essa transição. Ela abrange tanto na compra quanto na venda também a importância dessa automação? Sim, sim, o empresário hoje vai ter bastante trabalho para poder se adequar. Resumindo, ele não foge da União de forma alguma, ou seja, a fiscalização está em cima tanto na compra quanto na venda e por esse motivo ele Sim, tem que se adequar mesmo. essa nova reforma tributária ela veio para trazer mais poder de fiscalização para o governo, né? Então, com esse poder de fiscalização, ao meu ver, o empresário ele vai ter que se adequar, vai ter que conciliar tanto o volume de compra, a movimentação, entrada e saída, e também o mais principal é a parte financeira. O governo, com essa reforma tributária, veio para bater onde mais dói, que é na movimentação financeira, transações bancárias, PIX, pagamentos com cartão de crédito, cartão de débito. Então, vai ser um momento onde o governo vai ter praticamente isso já em mãos. Ele só vai chegar e bater e depois você tem que se defender. Quando se fala em automação, muitos empresários ficam assustados ali com medo de que o governo terá olhos ali dentro de tudo que passar na empresa dele, tanto na compra quanto na venda, até mesmo na questão social da empresa. Mas não seria tipo a pessoa com medo de chegar até um dentista e quando começa a entender aquilo que está acontecendo, ver que o fato não é tão perigoso assim? Seria mais ou menos isso? O empresário fica com muito medo do novo, né? Claro, sim. Principalmente nessa questão de que tudo que ele movimentar agora tem que estar aos olhos do governo. Sim, vai ser basicamente isso. Aí tem aquele bordão que hoje os empresários são sócios do governo, né? Então é um momento onde o profissional contábil, através de um estudo, vai poder ajudar o empresário nessa segmentação, nessa mudança, nessa transição que vai ter. Certo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta e dentro do nosso assunto que a gente estiver falando, comentando aqui também, você tem a liberdade, o microfone vai estar aberto para que vocês possam
também complementar, né, ou então dar aí um toquezinho em um outro assunto qual seja de interesse. Mas eu passo agora a pergunta para William Cândido, e nós estaremos abordando um outro assunto aqui, William, falando sobre os novos impostos. E esses novos impostos eles chegaram não só para o empresariado, né, nessa reforma tributária, mas também a gente vê que o empresário rural, ou seja, aquele que mora na zona rural, ele tem que se tornar hoje, mesmo que seja o pequeno empresário rural, não é mais o produtor rural, é o pequeno empresário rural, o grande empresário rural, e até o informal vai ter que vir para o formal, né? Então, assim, a gente observa que a situação está ficando de uma forma que o governo ele quer ver tudo que acontece aqui no Brasil. Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão dos impostos, que tipo de impostos e de que forma poderá atingir ou beneficiar tanto a parte empresarial quanto também as pessoas que vivem no meio rural. Oi, Edmar, você falou quase tudo aí, em resumo, né? É basicamente isso mesmo. Essa reforma tributária, como o colega Guilherme falou, eu, eu acho que é a maior reforma tributária que já teve no Brasil até o momento, até os dias de hoje. Com a criação desses dois novos impostos, que é o IBS e o CBS. Só lembrando que essa reforma tributária é para o consumo. Certo. A outra parte, imposto de renda, alguns outros impostos, não vai ser afetada com a reforma tributária. Mas hoje a reforma tributária ela foi implantada e ela está valendo para o consumo, ou seja, os impostos que eram PIS, COFINS, ICMS, IPI e o IS vai deixar de existir, dando lugar para o IBS, que é o estadual e municipal, e a CBS, que é o federal, certo? Hoje no Brasil foi implantado com a reforma tributária também o sistema IVA dual. O que significa esse IVA dual? IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Não quer dizer que o IVA dual é um boleto em si, um imposto em si, mas ele é um modelo de tributação que é implantado a partir de agora com a reforma tributária, que já existe em outros lugares, no Canadá, na Europa, já existe esse modelo IVA dual, e a partir de agora ele está sendo implantado com a reforma tributária no Brasil. A ideia é que funcione aqui no Brasil da mesma forma que ele funciona lá fora também, para funcionar como se fosse uma conta corrente, justamente para afirmar o que o colega falou, para a Receita ter um monitoramento maior, ter um controle fiscal maior em cima dos empresários e do produtor rural, como você falou. De antemão, para o produtor rural, ele já não pagava PIS e COFINS, então vai ser um imposto a mais. O IBS e CBS vai ser um imposto a mais para o produtor rural. Para o empresário, não. O empresário que era optante pelo lucro presumido ou lucro real, ele já era cobrado PIS e COFINS, então a partir de agora vai substituir esses impostos a partir de janeiro de 2027. Na verdade, esse ano é o ano de adequação da reforma tributária. A partir de janeiro de 2027, então, passa a valer, e aí vai deixar de existir PIS e COFINS, já vai entrar a CBS, e o IBS ele vai ser de forma gradual, vai começar a diminuir a alíquota do ICMS nos estados e vai subindo a alíquota do IBS até 2032, que é quando ele finaliza a transição para que passe a valer de forma definitiva a reforma tributária. Certo. Bom, e outra pergunta, essa questão de unificação, você acredita, porque é uma das grandes reformas que está acontecendo, a gente sabe disso, mas a gente viu que unificou muitos impostos em um único imposto, tanto federal quanto estadual, quanto também voltado para os municípios. Você acredita que com essa unificação realmente houve essa grande reforma ou simplesmente se enquadra numa unificação? Fica melhor para fazer a contabilidade da empresa, mais simplificado mesmo, que é a proposta? A proposta é isso, simplificar e ter mais clareza. Mas desde que o empresário, como o Guilherme colocou, se ele se adequar e fazer as coisas da forma correta, eu vejo que ele vai ter mais benefícios com essa reforma tributária. Mas essa simplificação, até não coloquei na pergunta anterior, mas as empresas do Simples Nacional, no início elas não vão ser afetadas com a reforma, porque não vai poder aproveitar crédito e nem débito. Elas já tem um regime simplificado, que é o Simples Nacional, onde apura vários os impostos no DAS do Simples Nacional. Então vai passar a valer mais para as empresas do lucro presumido e lucro real. Certo. Bom, eu quero lembrar também
que vocês têm a liberdade de complementar o assunto de um, fazer uma pergunta um para o outro, provocar algum embate aqui, vocês têm a liberdade. E para que a gente possa, então, aprofundar mais no assunto, né, para que o ouvinte lá do outro lado e a audiência nossa, através do Instagram também, possa entender mais, porque como aqui o projeto nosso é de um podcast, a gente quer extrair o máximo de informação de vocês para que a nossa audiência fique satisfeita com as informações a qual nós estamos trazendo para os nossos amigos ouvintes. Perfeito. Posso pegar já esse Pode gancho? pegar Então, o gancho Edmar? e já fazer a Já que você deu a liberdade para a gente entrar aqui nesse bate-papo, né? Uma das coisas que a gente discute muito ali no escritório, inclusive, quando a gente está se preparando, é justamente, igual como você trouxe, como as empresas estão hoje, o que a gente vai ter de impacto e como que a gente adequa. Porque é aquela questão, vem para simplificar, como eles trouxeram. Mas é justamente quando eles falam que se o empresário estiver devidamente adequado, é o seguinte, hoje a gente tem, às vezes, pessoas que não pagavam impostos, como ele falou aqui, né, determinados, né, como PIS e COFINS para o rural, ou como era um regime de recolhimento diferente e vai começar a pagar. Certo. Isso vai assustar porque é algo estranho. Então era uma despesa que eu não tinha antes, por que agora vai começar a aparecer? Então ela foge do nosso hábito. E da mesma forma a gente começa a ter um papel diferente de cada tamanho de empresa, de cada regularização. E um dos pontos, quando a gente fala se adequar, que pega muito, isso não é só da nossa região, tá? É do nosso país. De certa forma, a nossa carga tributária, por ser muito elevada, a gente paga muito imposto para o governo. Isso todo mundo concorda. E é aquela questão, às vezes não tem tanto retorno, a gente fica ali com essa indignação. E o que acontece? Muitas empresas, elas acabam por não seguir conforme tudo que é indicado, ou seja, tirar a nota fiscal de tudo, solicitar a nota fiscal de tudo, e esse vai ser um dos grandes impactos. Hoje, quando eles falaram ali, como o Guilherme falou, né, complementando, quando a gente traz que ela vai vir para a fiscalização do governo ficar muito mais forte, é justamente isso. Hoje eles vão ter tudo integrado, tudo em um único portal. A gente vai abordar um pouquinho mais aqui daqui a pouco, que é a apuração assistida. Vou explicar mais o que é, mas ele vai ser tudo unificado. Então o governo vai saber o que você comprou, o que você vendeu, para que apure essa questão de crédito e débito, a gente vai detalhar bem. E aí, em cima disso, também ele tem a tua movimentação financeira, eles conseguem cruzar o teu patrimônio, a gente vai entrar nessa parte também do Cadastro Brasileiro de Imóveis, dessas outras questões. Então, assim, tá tudo conectado. Hoje em dia, aquele jeitinho, aquela questão de tentar passar batido, ele vai acabar. Então, assim, às vezes a carga tributária, ela vai simplificar o jeito de apurar, o jeito de entender, que é a ideia, né? Mas para algumas pessoas vai ficar mais pesado, outros setores vão ser beneficiados com redução da carga, só que assim, não se adequou, eu não consigo nem saber qual vai ser o impacto. Certo. Então corre o risco até de muitas empresas quebrarem, né? Porque se não se adequar, vai quebrar. Você acredita que hoje tem empresa aí que, se tentar se adequar, ela não tem condições dessa adequação, desse sistema novo de fiscalização tributária? Olha, tem. Sabe por quê, Edmar? A gente tem o seguinte, se eu não tenho um controle totalmente correto do que eu gasto, do que eu tenho do que eu vendo ali, o que realmente é meu dinheiro, o que é dinheiro da empresa, então assim, fica difícil de eu saber qual que vai ser o impacto, né? Então assim, a partir do momento que eu não tenho ideia do impacto, do que vai aumentar de imposto, eu não sei se meu preço está correto, é aí que a pessoa começa a ter esses problemas. Então, será que eu estou vendendo com a margem muito baixa? Será que eu estou realmente tendo lucro? O que é que realmente seria meu dinheiro e o que é da empresa? Certo. Então, hoje, se eu não tiro nota fiscal de tudo, eu não pago o imposto que deveria ser pago. A partir do momento que eu tiver que declarar, pagar tudo aquilo, que já vai ser automaticamente ali, né, apurado, que vai ser já visualizado ali pelo governo, vai aumentar. Então vamos supor lá que eu deveria pagar 20 mil de imposto, não tirei nota fiscal de tudo, ando pagando 10 mil. Esses 10 mil eu reinvisto, eu ponho no meu bolso. Imagina, vai vir a carga cheia, o pessoal vai sentir esse impacto no caixa. Então, assim, se a gente não se adequa agora para realmente planejar,
ver qual que é o impacto em determinados produtos, em determinados setores. Tem aí o imposto do pecado, eles vão falar melhor agorinha, né? Que é esse imposto polêmico. Então, assim, se eu tô cega hoje, como que eu vou continuar guiando, é que nem ele falou, o barco em alto mar ali, né? Como que eu vou continuar guiando se eu nem sei para onde é que eu vou? Tem que ter Eu uma não sei bússola, se né? tem um furo no meu barco. Às vezes tem um A furo no bússola meu se barco. chama contador. É um Exatamente. É bem isso, Guilherme, assim. Bom, a questão do William Cândido. William, a gente comentou, você falou sobre a questão rural e a gente pergunta, aquele cidadão que está ali na zona rural, está ali trabalhando, fazendo seu queijinho, está ali vendendo seu leite, depois vai vender o seu gado. Hoje nós temos essa questão da rastreabilidade também, que já é outra situação. Outra realidade Outra também. realidade que já vai dificultando, principalmente para a região norte, a região amazônica, podemos dizer assim. Mas, e como é que faz esse pessoal agora? Então, Edmar, essa A questão, partir de agora, a né? partir de agora, né? É. Vou tentar dar uma pincelada aqui sobre a questão rural, porque hoje eu acho que 90, 95% dos produtores eles ainda não serão contribuintes de IBS e CBS de forma automática. O porquê isso? Com a reforma tributária agora, quem fatura acima de 3 milhões e 600 mil anual, esse já vai ser contribuinte de IBS e CBS de forma automática. O produtor rural que fatura acima de 3 milhões e 600 mil. O produtor que fatura abaixo desse valor, ele ainda vai ser considerado não contribuinte. Ou seja, esses impostos novos, IBS, CBS, com a reforma, não vai afetar ele de antemão, certo? E o que acontece? Então, esse pessoal que é produtor de leite, o pessoal que é o pequeno, a principal adequação que eles vão ter que ter é a questão das notas fiscais, porque a partir de agora as notas fiscais também de produtor rural serão notas fiscais eletrônicas, não serão mais aquelas notas fiscais avulsas que eram feitas lá no portal da Cefa, vão ter que se adequar às notas fiscais, porque ele vai ter um CNPJ a partir de julho desse ano, agora de 2026, o produtor rural vai ter um CNPJ vinculado ao seu CPF. Quer dizer que você vai me perguntar assim, mas agora vai passar a ser uma empresa, o pequeno produtor rural? Não, ele não vai deixar de ser produtor rural, ele só vai ter uma inscrição, um número de CNPJ vinculado ao seu CPF, naquela propriedade rural dele, justamente para que a Receita passe a ter mais controle e mais como monitorar toda essa movimentação financeira do produtor rural pelos números de CNPJ. Ou seja, se ele... pode completar. E o interessante, né, que com o CNPJ, o produtor ele vai ter mais possibilidade de adquirir crédito, né? Então, o CNPJ, o produtor rural que conseguir, que tiver já um planejamento tributário e criar o CNPJ, vai facilitar tanto na aquisição de produtos, que ele vai poder aproveitar o crédito, como também na venda, né? Então, o governo te dá a opção de você sair da informalidade, produtor, adquirir o CNPJ. Se você continuar a ser não contribuinte, que é não ter o CNPJ, a tendência que tem é até para você escoar a sua produção, você vai ter dificuldade para vender. Porque quem vai comprar de você não vai poder se creditar, né? Ter crédito para bater no imposto do fornecedor, do consumidor, no caso, né? Do comprador. Eu quero pedir às pessoas que estão mandando mensagens, fazendo alguma pergunta, que mande digitada, por gentileza, porque como está ao vivo, não dá para a gente poder ouvir a mensagem antes, porque às vezes a pessoa está pedindo música, a gente não sabe quem é quem, porque aqui o nosso WhatsApp ele é ligado ao vivo para os ouvintes participarem. Mande digitalizado, por gentileza, que a gente repassa a pergunta para os nossos convidados. Dentro da sua fala, William, você comentou sobre a questão, voltando ao assunto rural. Sim. Resumindo, então se a pessoa vender uma galinha hoje, o governo fica sabendo também, a partir de agora. A ideia é essa, né? Que a reforma tributária vem para monitorar e fiscalizar realmente de forma 100%, digamos assim. Mas sabemos que tudo aqui no Brasil sempre demora muito as coisas a funcionar. Existe com esse sistema IVA dual que eu falei, tem a questão do split pay, que é algo que eles querem implantar também. O que significa esse split pay? Que o imposto seja é como se fosse retido na fonte. Você vendeu lá o seu produtor vendeu sua vaca, vendeu seu gado, a galinha, o porco, conforme você falou, ele emitiu a nota de venda ali, esse imposto já é para ser, na hora que o comprador efetuar o pagamento, esse imposto, esse CBS e IBS já é para ser debitado ali, na hora. Não é para ser gerado uma guia e mandar para ele que ele pague, ou seja, a Receita quer evitar
aquela famosa refinanciamento de impostos, que muitas vezes o contribuinte deixava de pagar o imposto, aí depois ele pedia para parcelar aquele imposto que estava atrasado, aí não pagava o parcelamento, aí reparcelava novamente. Então a ideia com a reforma tributária é para isso não acontecer mais, é para que já debite na hora ali que você emitiu a nota, efetuou o pagamento e já vai debitar o imposto de IBS e CBS. Já vai cair o valor líquido na conta do produtor. Bom, nós vamos dar uma paradinha rapidinha aqui para um intervalo comercial e voltaremos em seguida falando também sobre a questão que é esse imposto do pecado tão falado, né? Que as pessoas têm comentado e a gente às vezes não tem conhecimento, não sabe o que é, mas nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. E será que tem jeito de sair fora desse imposto do pecado, ou sair desse pecado? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Vamos para o intervalo rapidamente, eu volto trazendo para vocês então essa sequência de bate-papo aqui com os nossos convidados desta noite. Voltaremos já, aguardem. Mais música, mais alegria, juntos na melhor sintonia, Positiva. 7h. Moraes Ferro e Aço. Vários produtos em oferta que estão o maior sucesso. Perfis, tubos, colunas sob medida, corte e dobras de chapas sob medidas, treliças, vergalhões, arames lisos para cerca, telha sanduíche e semi-sanduíche. E pra você, calheiro, temos bobinas para calha com o melhor preço da região. E entregamos seu material com rapidez e responsabilidade. Moraes Ferro e Aço, na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Rio Itacaiunas, aguardando por você, na esquina com Posto Primavera. Fone WhatsApp 94-99150-1029. 101.3 Positiva. Atenção, produtor rural e piscicultor da região. Já conhece o projeto Tambaqui 6? Aqui você encontra levinos de qualidade garantida para fortalecer a sua produção. Trabalhamos com tambaqui, tambatinga, tambacu, tilápia revertida, pintado, piabanha, piauaçu e até pirarucu. Vendemos qualquer quantidade, do pequeno ao grande produtor. Estamos na Avenida Saturnino Bersa, Jardim do Lago, em Xinguara. Quer produzir mais e melhor? Fale agora com o Domingos pelo WhatsApp 94 984 11 0731. Projeto Tambaqui 6, qualidade que gera resultados. O Alto Posto Primavera oferece combustível com altíssimo controle de qualidade e bom atendimento, aumentando muito mais a economia do seu veículo. Antes de viajar, passe no Posto Primavera, abasteça, confira os níveis de água e óleo. Aberto 24 horas para melhor lhe atender. Amigo caminhoneiro, seja bem-vindo ao Posto Primavera. Tradição e confiança é aqui. BR 155 Xinguara. 101.3 Positiva. Muito bem, nós estamos de volta com o podcast Positiva e os nossos convidados estão aqui. Hoje nós estamos abordando um assunto muito importante que é sobre a reforma tributária, onde vai apertar, em que vai apertar, como você pode se adequar, em que você acha que pode ser prejudicado e o que você acha que pode ser melhorado. Inclusive nós estamos dando a oportunidade para que você também possa tirar alguma dúvida, acionar o nosso WhatsApp da Rádio Positiva e nós estaremos passando aqui para os nossos ouvintes. Pode mandar a sua mensagem também gravada, não tem problema não. Mande aí para o seu WhatsApp, para o nosso WhatsApp, através do seu, e a gente vai então estar repassando para os nossos convidados dessa noite. Bom, essa é a grande preocupação das pessoas, né? Justamente em saber em que pode ser melhorado e em que pode ser prejudicado. A gente até deixa, como nós já comentamos aqui, doutora Bruna, William Cândido, também
o nosso amigo o Guilherme Lopes, que é uma pessoa que está mais justamente na questão de estruturação de empresas. Hoje o governo geralmente ele implanta muitas situações e às vezes não dá condição de adequação, ou seja, não oferece a tecnologia necessária para que a pessoa fique adequada. Nessa questão de imposto, como hoje a parte de pessoas voltada à contabilidade vem acompanhando essa evolução, esse crescimento, a gente sabe que tecnicamente vocês têm toda a estruturação, têm todo o conhecimento, o qual pode dar suporte. Mas também nessa proposta dessa reforma tributária, existe caso novo para vocês também? Existe algo que vocês às vezes dá aquele nó na mente? Olha, todo dia, né? É. E assim, a gente tá nessa transição, o que que é o mais complicado? Você não tem informação de tudo. Então, todo dia surge uma mudança nova. Um fato novo. Um fato novo. E aí ela vem muito daquela questão da interpretação. Então, a gente tem que participar o tempo inteiro de fóruns de discussão. O que que a gente ali no escritório traz muito, né? A gente já tem dentro de uma rede de networking de outros escritórios espalhados pelo país, onde a gente discute as mudanças. Olha, publicou uma nova resolução da lei, um novo artigo. Esse artigo fala sobre o quê? Então a gente entra em debates, traz tributaristas, começa a aprofundar para tentar entender os casos. E é muito interessante que você falou da questão da estrutura, porque a gente vai trabalhar assim, vamos ter daqui de 26 até 2033 para se adequar. 100%. 100%, assim, para na verdade fazer a transição. Então cada ano vai entrar mudança nova. Vai começar um imposto, sair um pouco do outro. E aí já começou essa adequação. Então, o que que eles estão fazendo quando a gente fala fechar o cerco, né? Eles já estão pressionando para que o comportamento do empresário mude, para que a galera já comece a acordar e vir para esse outro. Então, ali também eles trazem, hoje nos regimes atuais, eles também apertam um pouco. Então, você deve ter visto algumas polêmicas, igual, empresas do lucro presumido vão passar a pagar mais impostos. Eles mexeram da base de cálculo da alíquota do imposto, então vai aumentar um pouquinho ali para quem tem lucro presumido que fatura acima de 5 milhões no ano. Eles estão trazendo aí muito também a questão do MEI. Quase todo dia, né, Guilherme? Você vê Quase todo dia. o MEI desenquadrado. Faturamento. O fisco, ele está com um poder de monitoramento tão grande, tão preciso, que tem MEIs que abre o CNPJ, constitui com o MEI e vai movimentando mês a mês, 5, 6 meses já passam do limite, o limite 81 mil, né? Em 6 meses já extrapola. Mas eu não emiti nota suficiente. Mas vai olhar no banco, o banco passou mais de 81 mil. Então, para você ver o tanto que o fisco tem esse poder de monitoramento. Certo. Hoje, para quem é MEI... Inclusive, existe um projeto, né, Guilherme, para aumentar o limite do MEI, mas até hoje não foi aprovado esse o governo já está há mais de 4 anos. Você acha que isso pode prejudicar essa super força aí, esse super poder de entrar, de ver, de fiscalizar? Mas o governo já tem esse poder, não é de hoje, é muito tempo. O problema é que ele não tinha ferramentas para poder monitorar todos os contribuintes. Hoje ele já tem. Só não pode monitorar as contas dos ministros, né? Não, isso aí eles são protegidos Pela própria lei que eles pela criaram. própria lei. Eles não podem ser fiscalizados. Agora, do trabalhador que rala, que gera emprego, gera renda para o Estado e aí tudo mais, esses têm a liberdade total. Esses aí estão complicados. Eu trabalho com imposto, só um fato aqui de conhecimento. Eu faço imposto de renda para pessoas há mais de 15 anos. E antigamente eu fazia o imposto de renda para que o sistema da Receita pudesse analisar aquele imposto de renda e apontar alguma possível falha ou algo assim, alguma ausência de informação, demorava 2, 3, dependendo, 4, 5 meses. Eu transmito hoje o imposto de renda, amanhã a Receita já acusa uma possível omissão, um erro na declaração. Então, o governo, a cada dia que passa, nesse mundo tecnológico que nós vivemos... Para receber muito rápido. Muito rápido. A precisão hoje é incrível do governo. Com a implantação da IA, né, Bruno? Cada vez isso vai ficando de forma mais automatizada, né, com a inteligência artificial. Exato. Essa questão da zona rural, voltando de novo aí, porque eu sei que neste momento tem muita gente na zona rural acompanhando. Assustou vocês foram procurados por muitas pessoas da zona rural
do empresário rural, podemos dizer assim, para saber sobre essa situação? Eles estão assustados com isso? Demais, demais. Inclusive, como eles falam, né? O que é esse CNPJ para produtor aí que tá tirando meu sono? Eles falam muito isso, né? Eles pensam o quê? Que através de CNPJ, claro que é mais imposto para pagar, a certeza, mas o que eles imaginam que seja? Eles pensam que a partir de agora, com a reforma, eles vão se tornar uma empresa, né? O pequeno produtor vai passar a virar uma empresa. A maior dúvida deles é essa, né? Agora eu vou ter que ser CNPJ, eu vou ter que ser empresa, digamos assim, rural. Não, isso não vai acontecer. Você não vai mudar. Você vai continuar sendo produtor, continuar sendo pessoa física. Porém, vai ter um CNPJ, um número de inscrição na sua propriedade rural. Tá, mas tem alguma taxa mensal que eles vão ter que pagar ou só em caso de venda ou de movimentação financeira deles ali ou do seu produto? Aí onde entra aquela questão que eu falei anterior. Se ele for contribuinte, 3 milhões e 600 anual, aí ele vai pagar o imposto, IBS e CBS. Ele vai aproveitar o crédito nas compras e vai pagar. Mas agora, mensal ou de forma mensal, a apuração é de forma mensal. E a apuração vai ser de forma mensal. Não, porque o pequeno produtor está acostumado a fazer o imposto de renda anual e só. Ele só chega lá na época do imposto de renda, ele traz a papelada, faz o imposto de renda e pronto, volta para a propriedade dele. Agora, com essa implantação da reforma, ele vai ter que fazer a apuração mensal, tudo certinho, para que não fique nada pendente e gere multas ou problemas para ele, né? Certo. Doutora, a senhora ia fazendo um comentário? Não, eu ia resgatar aquela parte da inteligência artificial, Resgate aí pra gente. Eu vou até completar isso aqui, essa questão da polêmica do CNPJ, né? Hoje em dia já tem alguns estados que tem, né? Um grande exemplo é São Paulo. São Paulo, a identificação do produtor já é assim por CNPJ. Tem produtores que têm o CNPJ. São empresas? Não. É um meio de identificação mesmo. Hoje a gente tem aqui inscrição estadual, né? No futuro ali, hoje tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm inscrição estadual, que é quem contribui ali. Agora não, vai ser todo mundo, o CNPJ ele vai ser como se fosse essa inscrição, e aí ele vai trazer também todas aquelas fazendas, elas vão ser como se fossem matriz e filial. E por que é interessante isso, tá, Edmar? Uma das mudanças que vem com a reforma é o seguinte, hoje a gente tem, se você observar, muitas empresas que estrategicamente ficam em determinados estados porque lá o imposto é menor. E aí podem vender de lá para vários outros estados. Hoje vai ser como? Eu consumir no Pará, eu vou pagar a alíquota do Pará. Se eu vender para você e você estiver no Tocantins, a alíquota vai ser a do Tocantins. Se o Guilherme está no Goiás, a alíquota vai ser do Goiás. Antes tinha uma complementação, não tinha? Por exemplo, se em Goiás é tantos por cento, se vier para o Pará e for maior, tem que pagar o diferencial de alíquota, o famoso DIFAL, exatamente. E aí, mas ainda dentro do próprio local, às vezes tinha muito benefício fiscal. Então, assim, às vezes, eu vou botar a minha indústria lá em Minas, meu centro de distribuição em Minas, porque lá o imposto é menor e eu tenho incentivo fiscal a esse ramo. Então, agora, quando até o Guilherme citou no começo, né, vem aí para tentar acabar com essa guerra fiscal entre os estados. Porque não adianta eu vir correr aqui para Xinguara, porque eu teria um incentivo, se eu vou pagar o imposto para na taxa que está lá no Tocantins. Então, vai mudar completamente essa dinâmica também. E aí, essa questão do CNPJ ela também já vem para ajudar isso. Eu comprei lá, vai puxar as notas fiscais no meu CNPJ de entrada e de saída, né? O que eu comprei, o que eu vendi. E aquilo, o que eu comprei, eu pago na minha origem. E o que eu vendi, eu vou pagar no meu destino. Seja no meu local ou seja em outro estado. Aí a escolha não virá mais na questão de incentivo fiscal, e sim pela logística, né? Exatamente. É mais ali para onde que eu estou vendendo. O que vai acontecer, o que está naquela realidade lá. Mas assim, também tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? Porque como a Bruna falou, essa briga entre os estados, por exemplo, um estado tem uma alíquota maior do que o outro, como que vai ficar isso? Ainda não tem nada definido ainda, porque um estado não vai querer perder, o outro não vai. Então, assim, isso ainda tem muita coisa para acontecer ainda, para que de fato essa unificação venha a funcionar. Né? E na verdade, essa reforma tributária, ela foi fatiada, né? Tem muita coisa ainda que está sendo regulamentado. Além de ser um fato novo para todos, tem muita gente esperando a decisão dos parlamentares ou do próprio governo na questão da regulamentação para poder se adequar a novas linhas de trabalho também. Exatamente. Né? Só que aquela questão, inclusive eles ainda têm comitê gestor, né, que é aqueles comitês que debatem os segmentos, decidem a legislação, que estão sendo formados ainda, ou que vão ser formados. Então, assim, tem muita coisa que ninguém nem sabe, porque nem eles sentaram e decidiram. Tá certo. Então, assim, ainda é um mar muito aberto para a gente entender, né, para navegar.
Mas essa questão de esperar para adequar, você pegou um gancho aí muito importante. Por quê? O que que o pessoal fala? Ah, não, mas a reforma vai demorar. Ano que vem eu me adequo. Hoje não, assim, ela já chegou. Está acontecendo. Ela já é uma realidade, ela já está acontecendo. Então, o que que esse ano já traz? Adequação de documentos fiscais, de nota fiscal, de cupom fiscal. Então, desde o ano passado, eles vão fazendo pequenas mudanças, igual, não pode mais cupom fiscal para CNPJ, só para CPF, CNPJ obrigatoriamente é nota. E aí agora entraram outros campos. Hoje a gente tem assim, ó, por exemplo, um produto ou um serviço. Existem códigos de classificação e a tributação é em cima desse determinado código. Que é aquilo lá, né? Por exemplo, produto da cesta básica paga menos imposto do que um outro produto comum. E por aí a gente vai, onde tem isenções. Tudo isso é atrelado a um código, é como se fosse o CPF do produto. Certo. E hoje já está mudando esses tipos de código. Está entrando aí um negócio que chama C-Class-Trib, uma outra coisa que é código de classificação tributária. Então, assim, isso vai ditar se o produto vai ter a redução de alíquota, se o produto vai entrar no imposto do pecado, se o produto não vai. Então, assim, se a pessoa não observa o produto ou o serviço e classifica corretamente, ela pode pagar mais imposto sem dever pagar mais imposto. Então, assim, uma das coisas que ele já tem que olhar é qual que é o meu portfólio atual, qual que é realmente a classificação correta, para que aí eu veja quanto que eu vou pagar de imposto. E aí é onde a gente puxa, o meu preço está correto, eu vou ter que aumentar, eu estou com a margem legal, como que vai ser repassado isso? Aquela questão da compra. Os fornecedores que eu compro, eles vão me dar crédito ou não? Que é essa questão. O que que significa esse crédito, né? Para trazer aí para os ouvintes. A gente fala muito crédito, débito, não clareia tanto assim, né? Então, ali eu fiz uma compra de 100 mil reais, por exemplo. Ali já vai ter um determinado imposto recolhido, né? Então, aquele imposto que o meu fornecedor recolheu, ele vai ficar de crédito para mim. Hoje eu pagaria em cima da venda integral. Então, hoje eu vou recolher aquela diferença. Então, vendi, sei lá, 150 mil, eu vou recolher a diferença do imposto, que seria o meu total menos o meu crédito. Aí a importância da gente, enquanto vendedor, às vezes para outras empresas, entender também se faz sentido ou não. E por que é muito importante isso? Por exemplo, agora em junho. Junho vai entrar uma questão muito forte em cima da nota fiscal. Então, assim, tanto que a gente vai começar a fazer vários workshops agora para classificação fiscal. Por quê? Eles já exigem que você já comece a adequar. Então, a nota fiscal emitida errada, ela pode, inclusive, ser passível de uma autuação, de uma fiscalização. Vai haver mais necessidade, dentro dessa apuração assistida, de manifestação do documento, você falar se reconhece, se não, se está ok, para que haja, né, o crédito ou o débito. E aí também a gente vai estar falando dessa adequação. E um ponto importante para quem é do Simples Nacional, em setembro é um marco. Por quê? Em setembro as empresas vão decidir, sou do Simples, quero ser do Simples, beleza. Eu vou manter no Simples como ele é hoje e não ser, tipo, destacar o IBS e o CBS, que vai começar a ser pago a partir do ano que vem. Esse ano ele já aparece na nota fiscal, exigência de adequação. Então tem que colocar na minha nota fiscal já como seria a previsão. Ano que vem, essa alíquota ela vai ser cobrada de fato. Então, assim, o Simples Nacional ele pode tanto pagar tudo embutido, ou ele pode destacar esse crédito. E aí, imagina o fornecedor. Beleza, eu vou pagar o meu imposto na venda. O William aqui do Simples Nacional, o Guilherme também. O William me destaca esse crédito, ele vai recolher o IBS e o CBS, então esse imposto eu já vou abater do meu. O Guilherme já não. Então, tem que ser estudada a competitividade da empresa. Talvez eu prefira comprar dele, que ele vai me dar um desconto ali no meu imposto, do que do outro. É onde ele vai entender. Será que eu sou competitivo, então, no preço para compensar? Então, é muita coisa por trás que já está esse ano. E ainda surge essa questão o imposto do pecado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez seja até dentro dessa pergunta, porque justamente o empresário ele vai ter que também antecipar o imposto, já caiu o dinheiro ali, no final do dia ele já tem que repassar, me parece que tem alguma coisa nesse sentido, ou Isso, só é... são dois, um é o imposto do pecado, e esse outro aí que você está falando é o que eles chamam de split payment, que é o quê?
o pagamento dividido. Vendeu, tem que passar o do governo de imediato. Me dá o meu aqui, que esse é o seu. Você não precisa nem se preocupar em passar, porque os meios de pagamento é na fonte, os meios de pagamento já estão se adequando. Então eu não posso marcar o dia de pagar, ou seja, o dinheiro caiu na minha conta automaticamente, o governo já pegou a parte dele ali do imposto e só sobra o restante. Como que é para funcionar isso aí, Edmar? Por exemplo, você me vende lá e emite a nota fiscal de venda para mim no valor de R$ 100, por exemplo. Certo. Digamos que tem 10% do imposto aí nessa nota fiscal. Na hora que eu fizer o pagamento para você, que é referente a essa nota fiscal de R$ 100, você não vai receber mais os R$ 100, porque o sistema financeiro, esse split payment que ela falou, vai identificar que é o pagamento daquela nota fiscal referenciada e já vai descontar o imposto. Ou seja, a instituição financeira já desconta no ato e já vai para o governo. Você recebe lá os seus R$ 90, digamos, você não vai receber os 100 que você me mandou. Ou seja, o empresário que estava fazendo uma projeção de venda mensal para pagar outras situações e deixar outra coisa para no dia de pagar o imposto, ele já não pode contar com aquela renda mais, ou com aquele dinheiro que movimentava o caixa mais. Não pode. É o que muita gente fala, né? Muita gente pega e trabalha com o dinheiro do governo. Lembra quando eles abordaram um pouquinho atrás, que acho que foi o Guilherme Willi falou, que as empresas elas geram muitas dívidas de imposto, elas geram muito parcelamento e reparcela a dívida. O governo está querendo acabar com isso. Então, assim, eles criaram um negócio que chama devedor quanto mais. Se a empresa está devendo o governo, ela começa a ter umas penalizações ali, ela pode ser desenquadrada do Simples. E aí também, isso tudo está indo para quê? Para já forçar esse pagamento do imposto. Aquela questão de distribuição de lucros. Então, a distribuição de lucros, ela é isenta do imposto de renda. O que a galera fazia, né? Recolhia um pouquinho só de prolabore e o resto distribuía de lucro. Só que o que o governo fala? Muita gente, eles queriam distribuir um lucro inexistente. Porque se eu devo imposto, o governo fala assim, não, querido, você não tem lucro, não. Se você está devendo imposto, você tem que me pagar, você não vai ter distribuição. Então, isso tudo também é passível de autuação. E aí, quando a gente fala desse split payment, é basicamente o seguinte, o governo já vai pegar o dele, então ninguém mais vai conseguir trabalhar com o dinheiro do governo e nem ter esse respiro, que é aquilo que eu até conversei contigo ontem, né, anteontem, que a gente estava aqui. Hoje, se eu vendo aqui nos 10 primeiros dias do mês de fevereiro, por exemplo, eu só vou pagar o imposto no dia 20 de março. Então, ali, um mês para frente, às vezes um mês e alguns dias para frente. Ganha fluxo de caixa. Então, a empresa que não está ainda que não está adaptada, que não consegue ainda ter uma gestão financeira muito boa, essa empresa vai estar seriamente correndo o risco de sair do mercado, porque vai perder o poder de giro, né? O financeiro. Então, as empresas hoje têm que se adequar muito nessa parte financeira. E a questão pública, como é que fica a questão pública? Porque a gente sabe que existem muitos municípios também, muitos não, todos no Brasil, passa muito dinheiro nos caixas e tal. Como que vai ficar essa questão também do sistema público? É uma incógnita, né, também. Mas, assim, esses impostos, eles vão ser repassados, né, de acordo com a arrecadação do local. Então, o imposto, ele vai ser recolhido no destino. Então, ali, os municípios já vão arrecadar, os estados já vão arrecadar, porque já vai estar localizado por ali. Mas toda essa questão de como vai funcionar o repasse, essa outra esfera, ela ainda é também um labirinto ali para que a gente ainda possa desvendar. E descobrindo, né? E descobrindo, exatamente. Chegou uma pergunta ali, ó. Vamos saber qual é? Ver. A ouvinte Ângela Maria, ela diz o seguinte, eu tenho CNPJ. Então quer dizer que se eu vender uma dúzia de ovos e eu sou obrigada a fornecer nota fiscal, e como vou conseguir imprimir essas notas? Essa é a pergunta, tá aí para os três aí, que quiser debater esse assunto. Esse vai ser um dos maiores desafios, né? Porque igual, uma dúzia de ovos, um valor pequeno ali, né? E aí, como que eu vou tirar essa nota fiscal? Hoje, muita gente, o mercado informal ali não tira. Mas a ideia dessa digitalização, desse controle de estoque, né, que as pessoas falam, é que sim, a gente vai ter que tirar. Então, ali, às vezes, ela vendeu esses ovos, recebeu num Pix ali, a Receita já vai saber que ela recebeu aquele pagamento ali. Então, ela precisa emitir esse documento. Sobre essa questão de imprimir a nota, tudo isso, a mudança que ele falou da nota fiscal eletrônica, ela vem muito de encontro a isso. Hoje, a gente emite uma nota fiscal avulsa ali, né, na Cefa, às vezes, mas agora vai ter que usar um programa emissor. Lá no Sul, eles já estão desenvolvendo um programa gratuito, mas ainda está lá. Para a gente não tem
projeção de Projeto ver isso. piloto ainda. É um projeto piloto. Então, hoje é o que os mercados usam, lojinhas de varejo usam, que é ter um sistema. Aí eu pergunto, o Exato. super desenvolvido, questão de equipamentos, questão de eletrônicos e tudo mais. Mas aquele que vive aqui lá na zona rural, que vive lá na fazendinha, no pé da serra, ele precisa de fazer toda essa movimentação. Tem que ter um aplicativo, tem que ter isso, tem que ter um celular X para poder fazer ali a. Então, assim, são coisas que às vezes a gente pensa, meu Deus, será que. Aí essa pessoa não se adequando, que se vire, porque se você quiser tem que ser assim. É que assim, a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, a partir do momento que eles implementam uma coisa que ela vá ser aplicada para 100% do país, desconsiderando a realidade, é onde entra o maior desafio. É aquela questão de, às vezes, o governo implementa uma mudança sem ter a oportunidade da pessoa se adequar. Então, igual, especialmente os pequenos produtores rurais. Não tem esse hábito. É o cara que batalha, tira ali a corda de madrugada, tira o leite, vende o leite dele. Às vezes já investe ali, planta alguma coisinha, tira. Eles vendem em, às vezes, comércio, pequenas feiras informais. Então, tudo isso ainda é muito mais difícil de rastrear. Então, quando a gente olha nesse horizonte de 2033, provavelmente vem muita água para rolar aí, para que consiga adequar tudo. É um desafio muito grande. Não dá para você simplesmente virar a chave e achar que quem tem uma estrutura lá de grandes capitais, de lugares tecnificados, é a nossa realidade, não é? Então, assim, é muito fora, mas vai haver essa migração. O que eu costumo dizer muito para o pequeno produtor, como você falou, esse que mora lá no pé da serra, que às vezes ele não tem tanto conhecimento, às vezes ele não sabe tanto manusear umas ferramentas eletrônicas hoje. E o que eu costumo dizer é que ele nos procure no escritório, procure eu, a Bruna, o Guilherme, toda a nossa equipe lá, que a gente vai estar capacitado para atender ele, para explicar de forma prática para ele entender melhor e auxiliar ele para que ele consiga passar por essa etapa de adequação aí. Tá, resumindo a resposta para a ouvinte, para a pergunta da ouvinte, da nossa audiência. Pode. Eu só não entendi. Ela falou, eu tenho um CNPJ, mas eu não entendi se era no Ela caso. disse que ela tem a CNPJ e aí ela vem e pergunta, eu tenho a CNPJ, vírgula. Então quer dizer que se eu vender uma dúzia de ovos, eu vou ser obrigada a fornecer nota fiscal? Bom, se eu for obrigada, como eu vou conseguir imprimir essas notas? Então, seria essas duas perguntas praticamente e uma informação. Até puxando o gancho para o Guilherme na questão da MEI, eu acredito que ela, por ter um CNPJ, ter a questão de ovos, deve ser uma movimentação talvez menor, ela deve ser MEI, microempreendedor individual. Certo. No momento, a emissão de nota ainda é gratuita para o microempreendedor individual. Ele pode entrar no portal e fazer sua nota fiscal sem custo algum. Se ela quiser, inclusive, emitir a nota da venda da dúzia de ovos, não terá problema nenhum para ela nesse primeiro momento. A gente ainda não sabe depois que quando tiver... Pode complementar, Guilherme. E hoje a gente, assim, tá um mundo tão avançado tecnologicamente que hoje, para quem é MEI, igual o William citou, hoje para quem é MEI, o governo ele fornece um aplicativo, se chama Notas MEI, e através desse aplicativo, só digitando o CNPJ ou o CPF do cliente, ele consegue emitir a nota ali, e o próprio sistema, o próprio aplicativo já dá a opção de salvar a nota em PDF e enviar para o cliente. Pode mandar no WhatsApp, Sim, não precisa tudo. necessariamente, né, imprimir o papel ali. Então, o gerar a nota, né, Ângela, ele é diferente de você precisar imprimir ali. Uma vez que você reportou, vai aparecer para a pessoa também. Você pode encaminhar no WhatsApp e tudo mais. Então, ela pode ou ser MEI, ou talvez ter uma frutaria, alguma lojinha assim, né? Então, é isso. Você vai ter que ter um sistema, ou no caso do MEI, você já pode usar o do governo direto. Mas isso é gradual, a gente pode ajudar vocês também a se movimentarem isso. Às vezes na correria do dia a dia não consegue, né? Mas é tudo uma adaptação gradual. A gente tem essa janela aí de conseguir desenhar a operação. Só para concluir, dona Ângela, se a senhora for MEI, igual a gente citou aqui, a emissão dessa nota fiscal de forma gratuita não vai incluir um imposto a mais para você, não. Você já paga a taxa do MEI, então você não vai pagar nada por essa nota fiscal a mais, tá bom? Bom, então assim, tá explicado aí, né, Ângela? E outras perguntas, se vocês tiverem também, podem mandar aqui, que nós estaremos transmitindo para os nossos convidados.
Bom, gente, vamos falar um pouquinho desse imposto do pecado, que esse negócio está tirando aqui Tô preocupado com esse tal do... Será que tem como sair desse pecado ou não? Eu vou começar a falar um pouquinho do imposto do pecado, depois a Bruna e o Guilherme pode até complementar aqui. Imposto do pecado é como ele está conhecido popularmente, mas o nome dele é IS, que é Imposto Seletivo, também vem com a reforma tributária, esse IS, e ele vai incidir em cima daqueles produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Por isso que eles criaram e denominaram esse nome popularmente Imposto do Pecado, que é para desestimular o consumo desses produtos, ou seja, bebidas alcoólicas, cigarros, né, tabacaria, Tá. produtos, as indústrias poluentes lá, químicas, esses trem. Então, assim, eles criaram esse imposto seletivo, ou seja, o Imposto do Pecado, onde ele vai ter uma alíquota bem alta de imposto, a Em carga cima de dele, produtos que podem... nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Aqueles que trazem um grande risco de câncer, né? Aqueles produtos cancerígenos também. Eu estava lendo ontem que o presunto foi classificado como Ah, é? É, Também vai entrar. cancerígeno. É. Exatamente. Tem Então ele tem grande chance de Grande entrar aí chance nessa de- carga maior do salsicha. pecado aí. Já existe uma Coisas- tabela hoje de Coisas produtos, enlatadas aí. mas É. assim, muita coisa ainda vai entrar, outros podem sair também, mas hoje o imposto do pecado é isso, é produtos que prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Então, resumindo, aquilo que é proibido é pecado. E aí o governo vai taxar uma taxa maior em cima desses produtos. Pessoal Exatamente. que tem bares aí ainda deve estar pensando, vou ter que pagar mais. O imposto da cervejinha vai ser mais caro do que os outros, né, ali. E da mesma forma que vai ter esse imposto do pecado, que ele é mais alto, a gente vai ter também reduções para outros setores, considerados essenciais, considerados tipo essenciais para a vida ali, né, igual Certo. serviços de saúde, alguns outros tipos de serviço que são prestados, que eles consideram inerentes ali à existência humana, à necessidade, eles vão ter uma redução de alíquota. Para a produção rural ali, por exemplo, também vai ter uma redução de alíquota. Então, assim, eles vão beneficiar alguns setores e vão apertar ali a arreio ali Certo. nos outros, né? Então, é aquilo. Eu vou pagar mais imposto? Não, depende. Depende do que você vende, como você vende, qual que é a quantidade de cada coisa. Então, é ainda essa a grande incógnita ali, né? Mas eles estão focados justamente nisso. Beneficiar algumas coisas, eles vão penalizar outras e, no final das contas, vai simplificar o tipo de apuração, o tipo de entendimento, ainda apesar de ser complexo, vai ser bem melhor do que é hoje. Certo. Vai beneficiar algumas classes, outras vai prejudicar um pouquinho mais, então vai ter que revisar a formação de preço, entender se a margem faz sentido ou não, para que a empresa não quebre. Porque quem não se adequar tem muitas chances de quebrar. Inclusive, eu vou te fazer essa última pergunta, depois a gente vai dar uma pincelada final, que uma hora passa tão rápido, falei, será que eu vou ter assunto para a gente conversar com esse pessoal aqui? Eu tô vendo que não falamos nem a metade. Engraçado que quando a Bruna falou pra gente que a gente ia vir pra falar, eu falei, 1 hora, Bruna, só se nós dá conta de falar 1 hora num podcast, mas passou, nós não falou nada, na verdade. Nada, né? Bom, Bruna, você poderia falar para a gente um pouquinho assim sobre as ações urgentes que os empresários precisam fazer para garantir que consigam se adaptar e também passar por essa transição, assim, por um menor impacto? Teria como você dar uma pincelada para a gente nesse sentido? Claro, claro. Eu vou trazer ainda 2 pontos chaves, depois se os meninos quiserem trazer mais alguma ação. Mas as 2 principais coisas que a gente tem que ter hoje, tá? É um controle total sobre o que eu compro, o que eu vendo, o que eu gasto, o que é meu como pessoa e o que é da empresa. Muita gente faz assim, né? Empresário mistura tudo, né? Vai, compra aquilo ali e tal, faz a compra do cartão né? da empresa e de repente o que faz aconteceu? aquela confusão patrimonial tão Aquela grande. confusão, exatamente. Mas ninguém nunca misturou isso, né? Não, imagina que fazem, Isso né? só no México, no Brasil não, né? No Brasil, No Brasil, não, imagina, todo mundo faz bonitinho Eu nem separado. sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Mas exatamente. Então, assim, eu preciso me profissionalizar. Quanto será que realmente é o que eu gasto e quanto será que é o que realmente eu deveria ganhar, o que eu ganho de fato? Então, a primeira parte é adequar essa questão do financeiro, ter um controle, assim, extremamente assertivo. Porque a partir do momento que o imposto entrar, na hora que o dinheiro caiu para mim, não adianta. Aquele dinheiro eu não vou poder trabalhar mais com ele.
Então vai vir boleto de fornecedor, vai vir contas para pagar e eu não vou ter aquele dinheiro para contar. E o outro ponto crucial é adequar essa parte das notas fiscais. Se a empresa não emitir nota fiscal, ela também está fadada ali a ser penalizada. Então, o que às vezes a pessoa arrisca, né? Ah, não, eu não vou emitir nota fiscal, eu estou passando batido até agora. Com esses novos sistemas, não vai passar batido. Então, vendi 100 mil, tirei só 50 mil de nota, o governo vai me cobrar o imposto em cima dos outros 50. Qual que é o grande problema? Ele não me cobra só o imposto. Ele me cobra o imposto com juros e a multa, que às vezes ela oscila ali normalmente em torno de 75%. Então, eu não vou estar pagando. 75 é o mínimo. É o mínimo, exato. Pode chegar, acho que 150%, né? Coisa assim. Nossa. Então, em vez de eu pagar 10 mil de imposto, eu já vou pagar ali 18, 20 ou mais, porque eu preferi não tirar aquela nota ali no risco. Hoje, com a inteligência artificial, está muito rápido. Então, assim, ou eu me adequo ao documento fiscal, olho a emissão de nota, às vezes a pessoa negligencia isso, tira nota, não entende se está tirando, que é o que a gente chama de CFOP correta, que é a operação, se é de venda local, se é devolução, e também não se atenta à classificação dos produtos. Aquela coisa, se o meu produto está classificado correto, eu vou pagar o imposto correto. Se ele está classificado errado, ou eu pago a menos ali, né? Eu pago a menor que fala, ou eu pago mais. Normalmente, quando o empresário ele paga mais imposto do que deveria, nada acontece. Mas às vezes, se ele recolhe no código errado e paga menos do que ele deveria, chega a cartinha lá para ele e fala, ó, esse produto aqui você tinha que ter recolhido tanto. Se o erro for para mais, não tem problema, mas se for para menos, Aí é vem problema. exatamente, o puxão de orelha. Então, assim, olhar a classificação de produto, olhar a emissão de nota fiscal da maneira correta e tirar tudo. Ali a pessoa vai começar a ter noção do que realmente é o que ela vai pagar no futuro. E aí, casa com o financeiro. Se eu não sei exatamente o quanto é da empresa, o quanto é meu, qual que é o meu custo, quanto que é o que a gente fala, né? O ciclo ali do caixa. Às vezes eu compro num fornecedor que eu pago em 20 dias e eu vendo para o meu cliente parcelado em 3 vezes. Eu vou ficar sufocada, porque eu vou ter que pagar a conta agora, vou tirar do meu bolso particular para bancar aquelas contas, e o dinheiro só vai chegar lá para mim lá na frente, que eu já vou ter outras contas para pagar. Tem muita empresa que até vende mais e quebra, porque é o seguinte, ó, uma das frases clássicas, faturamento é luxo, caixa é rei. Não adianta nada eu vender 2, 3, 4 vezes mais do que eu vendia antes, se eu não estou tendo lucro, se eu não estou tendo caixa. Às vezes eu tenho um lucro bom também, tenho ali, mas eu gasto em outras coisas. Se eu não tenho dinheiro em caixa ali, quebra. O caixa é o que manda na empresa, na saúde da empresa. Resumindo, a pessoa, ela compra à vista, às vezes, ou com prazo curto, e vende com a margem de lucro maior, com um tempo maior para a pessoa pagar, e aí ele vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar para fazer esse pagamento. Deu o dia do vencimento ali, ou ele paga e vai para o protesto. Exato. Que é muito pior ainda, porque a margem de lucro que ele imaginava seria uma margem de lucro imaginária, seria isso? Exato, porque aí como ele vai receber só lá na frente, e ele não pode ficar sem produto, ele tem que continuar comprando. Ah, mas eu estou participando, meu ar-condicionado deu problema, tem que pagar a manutenção. Aconteceu alguma coisa, vou ter que pagar ali uma verba rescisória de funcionário. Entra também um caixa ali. Às vezes o cara tem dinheiro para receber, mas ele vai lá para frente, ou então dividir no cartão. A taxa do cartão, quanto mais você divide, mais alta ela é. Então, será que aquele lucro ele é realmente real? Ou ele é uma ilusão de que eu estou tendo ele? Porque se eu tenho que desembolsar no meu, às vezes pagar juros para o meu fornecedor porque eu atrasei, será que realmente eu estou lucrando? Ou eu acho que estou arrasando e não estou? O Fica um empresário, ciclo vicioso. o essa empresário vai situação. precisar de um planejamento tributário, né? Ele não vai só falar, eu compro o imposto de 10, eu vou vender de 20 e vou ganhar 10. Não, tem toda essa diluição, então ele precisa ter um estudo, um planejamento. Aí é onde a importância de ter um escritório contábil, um contador para auxiliar ele nessa questão, né? Certo. Ou então contratar um profissional para dar Gerir ali. para gerir, ajudar ele, né? Bom, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu quero deixar aqui a oportunidade para o Guilherme Lopes, para que ele possa dar aquela pincelada no assunto, o qual não tivemos oportunidade de falar agora, o Guilherme, dentro do que nós comentamos tudo aqui, você que fala sobre questão de estruturação de empresas,
sobre impostos, o que ficou faltando ainda? A gente sabe que tem muitas coisas que deveriam ser faladas, Não. mas eu deixo aí o espaço para você trazer a pincelada final. Igual, só complementando o que tanto a Bruna como o William falou, eu também trago um pedido assim do Zé Cândido sempre quando a gente vai atender cliente, né? A gente ao máximo orientar, esclarecer o que pode acontecer de uma ação do cliente. E hoje a palavra que eu venho a falar se chama planejamento. Planejamento tributário, onde vai impactar a diminuição de imposto, planejamento de caixa, onde você tem que basicamente aprender a trabalhar sem o dinheiro do governo. E hoje tem muitos empresários que utilizam essa tática, aonde começa, em vez de ele pagar ali na hora, no ato, ele ganha aí um tempo aí de 20, 30, 40, até 50 dias para vir pagar o imposto, igual a Bruna falou. Então tem muitos empresários que utilizam dessa tática. E esse empresário, a partir de agora, vai ter que mudar a forma de trabalhar. Se ele não conseguir se adequar, se ele não conseguir gerir o negócio de uma forma onde não venha precisar de imediato desse dinheiro, vai chegar um ponto que ele não vai ter mais poder de compra. E a tendência que tem é só cair a movimentação em vez de subir. Ou ele se adequa ou está fora do mercado. Fica fora do mercado. Hoje é muito interessante o empresário já começar a traçar metas, a traçar formas de poder ter esse fluxo de caixa livre, sem poder mexer nesse dinheiro, ter o planejamento tributário. Eu recordo quando foi, inclusive, divulgado que teria que ter a nota eletrônica, foi aquela confusão, aquela 2007. correria. 2007, 2007. né? Era um fato novo, as pessoas não entendiam bem, e de lá para cá as coisas foram se organizando. E agora com esse tanto de mudança ao mesmo tempo, hein? Eu acompanho muito a mudança do fisco. Acompanhei essa mudança, onde deixou de ser o talão, o bloco, né, o talonário, que antes era assim, a nota fiscal do talão, passou a ser a nota fiscal eletrônica. E com a nota fiscal eletrônica foi aquele alvoroço, né? Muitos empresários, não, eu não vou emitir a nota fiscal, o fisco vai ficar sabendo, eu não quero que ele saiba. Aí começou a informalidade. O fisco, não sei se todos têm conhecimento, ele tem poder de fiscalização dos últimos 5 anos. E foi uma vitória recente que eu andei acompanhando, empresas do Simples Nacional. Vamos supor, empresas do Simples Nacional era 5 anos a partir da declaração anual. Então, hipotético, a gente está em 2026. O fisco poderia fiscalizar até praticamente 2020, porque a declaração de 2020 você apresentava em 2021. Então, em 2021 estava perto de ser prescrito. Hoje não. Hoje a prescrição é através da declaração mensal, que se chama PGDAS. Então, a partir do momento da transmissão do PGDAS, são 60 meses à frente. Já está prescrito. O governo não consegue mais. Não é que não consegue, ele não pode mexer, ele não tem autonomia. Certo. Bom, eu falo agora com o William Cândido. Ô, William, alguém já falou para você que você parece muito com o Brito Júnior? Não parece? Ainda não Não. me falaram, não. Preste atenção, eu pensei que Vou eu ia comparar pensei que eu ia depois, estar botar a foto dele, entrevistando ver. um repórter Agora- um ex-repórter da Globo, apresentador da A Fazenda também, né? E agora nós estamos com o Brito Júnior aqui. William Cândido, tio da Bruna Cândido. Isso mesmo. Finalizamos então. Você que achou que não ia ter tanto assunto para o podcast de hoje. E não falamos nem metade. Nem a né? metade. Só dizer uma última frase para o produtor. Fica à vontade aí para. Que como eu falei mais no sentido rural, dizer para o produtor rural que aquele atalho financeiro, aquele jeitinho de driblar ali o seu sistema, hoje não tem mais como ele fazer isso. Aquele modelo assim, você me deve aqui um dinheiro nos bezerros, em vez de passar para mim, passa para fulano, que eu tenho que passar um dinheiro para ele. Isso tem que acabar a partir de agora. O seu dinheiro, produtor, vai ter que seguir o trilho, vai ter que seguir o caminho certinho para que você tenha uma apuração mais assertiva, uma diminuição de impostos. Vai ter coisa assim. cruzamento de dados do ano passado com este ano atual, com o Tudo, ano seguinte. tudo. Então, ostentação também. A pessoa às vezes não tem nada, está declarado ali um jipinho velho, de repente, Só pra ele está ostentando com a RAM ali e tal. Só pra você ter ideia, tem produtor que chega com a nota fiscal de lancha e quer abater no imposto de renda rural, tá entendendo? Não, e Mas- também, assim, aquela questão, justamente isso que você está falando, né?
Eu, Bruna, não, na minha declaração de imposto de renda ali, eu ganho, vai lá, tô ganhando ali um salário mínimo, vamos pegar o cara ali, tá ganhando 10 mil por mês. Aí, de repente, ele trocou de carro, ele adquiriu um lote, o cartão de crédito dele vem 25 mil. Eles acessam essa parte de Talvez cartão de um black, crédito, né? um black ali. E é interessante, né? Como é que você consegue fazer tudo isso ganhando 10 mil por E o governo mês? está de olhão lá, né? Tem uma Exatamente. equipe também nas redes sociais monitorando tudo, não é isso? É, das redes sociais eu já não consigo te afirmar, né? Já É, não é do nosso mas diz que tem conhecimento. uma turma aí do eletrônico, viu? Tem sim. Existem as Tem, teorias aí, tem. né? O governo tem, essas pessoas mais famosas aí, eles. Exato. Ah, tá aqui com a lancha, tal, ó, um iate. Deixa eu ver Interessante que quanto nem que aparece aqui, não né? aparece. É, Não sei se vocês lembram, mas existe um bordão. É do amigo. é do É, amigo. do É do amigo. amigo. E como é, viu? Tá comigo, mas não é meu, é do Tem amigo. um ponto aqui que eu acho que é válido trazer sobre essa questão da fiscalização, eu tinha esquecido, tá? Uma coisa que eles conseguem acessar agora, o Edmar, é o seguinte: acontecia esse negócio do amigo aí, né? Às vezes a pessoa não tem nada no nome dela, tem ali de vários amigos, algumas empresas, mas nada dela. Só que aí o que que acontece? A Receita agora ela consegue já ter mais acesso a procurações, a quem é realmente o nomeado administrador. Então, eu tenho uma empresa, mas está no seu nome, tem outro nome do William, tem outro nome do Guilherme. Mas quem movimenta banco, quem gerencia, quem manda e desmanda sou eu. E se eles pegam lá e vê você que é o cara que está mandando em tudo, não interessa de quem está no nome. Configura a fraude, por quê? Porque sabe que é uma evasão fiscal. Você está mentindo ali que você não tem esse patrimônio. Famoso laranja. Laranja. Então, assim, eles estão olhando num nível de detalhe ali que realmente está apertando. E esse governo tem uma sede por dinheiro muito grande também, né? Sim, sim. Olha, Edmar, só para concluir, É. o produtor rural que está nos ouvindo aí, você, produtor rural, você precisa, da mesma forma que você cuida do seu rebanho, da mesma forma que você cuida do seu gado, com o mesmo cuidado e zelo que você cuida do seu gado, você a partir de agora tem que cuidar da sua parte fiscal e do seu caixa também, para que você não tenha prejuízo lá na frente. Pode interferir na aposentadoria? E muito ou não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não? Ainda Não. Só em contas mesmo, bancárias, negociações futuras, esse tipo de coisa. Sim, sim. Igual a Bruna citou ali a questão do devedor quanto mais, o governo está criando ferramentas para poder colocar aquele devedor em uma situação daqui na frente, daqui uns dias ele não consegue mais vender para órgão público principalmente. Com esse devedor quanto mais, quem tiver tem o costume, a habitualidade de ficar parcelando o débito, ele entra no radar do governo e com isso tem mais dificuldade para poder fornecer para órgão público. Uma penalidade que pode ocorrer, que acontece com os compradores de gado, o Guilherme também tem ciência disso, quando a pessoa compra e vende, compra e vende, compra e vende. Lá na declaração, ele fala que é isento, porque realmente o lucro dele, quem compra e vende gado, é só a comissãozinha em cima dos bezerros ali. Mas lá na conta dele tá passando milhões, porque ele tá comprando, tá vendendo, não é tudo Então o dele. atravessador tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado e se adequar também, porque o que acontece? Uma das penalidades é justamente bloqueio de contas. Você vai ter suas contas bloqueadas, não vai ter como mais movimentar financeiramente, vai estar tudo bloqueado. Uma das penalidades que vai acontecer também a partir de agora é isso também. Bom, doutora Bruna, muito obrigado pela sua presença também. Fica aí o espaço para a senhora poder dar aquela pincelada final na sua participação. não, Edmar, acho que é basicamente isso, né? Agradecer ao ouvinte, a quem não está assistindo. É muita coisa que a gente vai puxando, vai lembrando. Aquilo que eu te falei é tão complexo que se a gente não focar em alguns tópicos, a gente fala, fala, fala e não fala coisa com coisa, porque aí você fica jogando tema e nada faz sentido. Mas a ideia é trazer assim, para o público essa questão da segurança de quem está acompanhando. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é esse, é ficar lendo burocracia, é ficar lendo lei, é ficar fazendo conta. A nossa resposta normalmente ela vai ser muito depende, que nem ali no caso da Ângela. A gente deu uma resposta mais superficial, mas tudo depende. Né? Ah, se ela fosse MEI é um cenário. Se ela for uma outra empresa é outro cenário. Se ela for ali pessoa física é outro. Então, assim, a gente tem que estudar caso a caso. Então, a pessoa ela ir se organizando, ela procurar o auxílio de um contador, de um profissional. Esse é o profissional que está estudando ali todo dia. A gente monta uma equipe ali todo dia para que esteja preparada para lidar com diversos casos. E aí, se surgir um caso novo, a gente vai atrás de resolver. A gente pesquisa, a gente lê a lei, a gente olha para tal embasamento para que haja tudo certinho. Então, quem tem mais dúvidas, quem quer trazer o seu caso para que a gente analise,
estamos à disposição. Pode entrar em contato com a gente, pode nos procurar, a gente senta, conversa, entende ali, traz à luz e monta o plano de ação. Porque às vezes o meu nível de maturidade do negócio é diferente do teu nível de maturidade do negócio. Então é Certo. tudo um planejamento personalizado. E agradecer mesmo, obrigada pela oportunidade. Estamos disponíveis para sempre que precisar aí, sempre que tiver algum tema que seja mais de dúvidas, que queira que a gente venha focado para discutir aquilo. E fica aí o agradecimento, agradecer também os meninos, né? Porque é o que eu te falei. Ali é uma equipe. Então ali a gente se divide para conquistar. Quem sabe tudo não sabe nada. Quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Certo. Então a gente se divide, a gente aprofunda os temas para que a gente consiga trabalhar em equipe e trazer tudo que for necessário. Então, obrigado os dois aí. Peguei eles ali meio de surpresa, né? E falei, nós vamos lá, Vai dar certo. vai dar certo. E realmente, a pessoa quando tem o conhecimento não tem que temer essa questão, né? Certo. Então, obrigada. Se eles quiserem também finalizar aí. Nós agradecemos aí a equipe da Visão Contábil. A você, William, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Edmar, agradeço a Bruna pelo convite, o colega Guilherme também que está aqui com a gente e dizer que estamos aí, sempre que precisar, pode nos convidar que estamos aqui. Muito obrigado a vocês. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado, Edmar, pelo convite. Eu quero agradecer a todos, aos ouvintes. E qualquer dúvida que tiver, pode nos procurar. Se for em um local muito afastado de Xinguara, procure um profissional perto, mas não deixe de tomar uma decisão sem consultar seu contador. Daqui um dia, contador é igual advogado, em questão de você sempre precisar. Certo. Doutora Bruna, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Bom, o podcast Positiva fica por aqui. Agradeço aí também a participação de todos vocês da audiência, a vocês que nos acompanharam pelo rádio, também foi transmitido via rádio, a Rede Positiva FM, e junto também através do nosso Instagram e também do YouTube. Vocês podem nos acompanhar. No próximo programa estaremos aqui com um novo tema. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Até o próximo programa, se Deus quiser.